E a maioria dos principais candidatos à presidência da República não saíram às ruas nesse 7 de setembro e preferiram se manifestar nas redes sociais. Ciro Gomes, do PDT, foi a Ouro Preto, Minas Gerais, mas se manifestou no Twitter pedindo a bênção de Deus sobre o Brasil e desejou a manutenção da paz e liberdade no país para que o futuro seja ainda melhor. Já a senadora Simone Tebet, candidata do MDB, acusou o presidente Jair Bolsonaro de suposto machismo em seu discurso em Brasília e disse que se sente envergonhada e desrespeitada como mulher. Por fim, Lula considerou que os atos realizados hoje não foram de amor e união pelo Brasil e disse que a bandeira, a soberania e a democracia do país foram sequestradas. Diogo Schelp. Mente que os adversários vão criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro, em alguns pontos de maneira justa, em outros nem tanto. Agora, a questão é a seguinte: quem desses candidatos que vai fazer um movimento como esse? É indubitavelmente uma multidão que até agora nenhum outro candidato colocou nas ruas. É fato que o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o bicentenário da independência para fazer esses atos, mas eu acredito que as pessoas que estavam lá sabiam da intenção de usar essa comemoração, essa data pátria, para fazer um ato político eleitoral. Então, portanto, estavam lá na anuência, né, de dar esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que virá daqui para frente é aquilo que eu falei, quer dizer, o que mais o presidente vai apresentar de fato político daqui até o dia das eleições, tem algumas semanas aí pela frente, para conseguir alavancar os votos que lhe faltam para de fato encostar no ex-presidente Lula. Diga, Zé. Agora, o que fica durante todo esse processo, de todas essas manifestações, é a evidência de que a data nacional está mais forte e o presidente Jair Bolsonaro saiu na frente mesmo nessa manifestação popular. O que vem das manifestações através das mídias sociais representam mais ou menos uma covardia de sair às ruas. É fácil pegar um computador e escrever palavras significativas para ele, né? Ou então pedir a seus assessores de escreverem. O que a candidata Simone Tebet escreve sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro aqui não corresponde à realidade. Ele apenas falou da mulher dele, da maneira dele e das pessoas que estavam ali, né, de como definir uma parceira. São os critérios dele, que pode não ser o meu, pode não ser o seu, mas são os critérios do candidato e ele citou e se expôs, né, de como escolher uma parceira, porque a mulher ela é uma parceira para a vida toda, pelo menos é assim. Quando você se casa com alguém, você quer que fique para sempre. E foi o que expôs o presidente, a opinião dele e de candidato. Se esta opinião dele agride ou não coincide com o eleitor, quem pune e quem vai pensar diferente é o eleitor, não a outra candidata que tem lá também as suas ideias de como escolher um parceiro e qual é o parceiro ideal para ela, né? Que pode não ser, eu não sei, ela não explicitou, ela não falou, mas pode ser diferente do que outras querem como um parceiro. Então foi uma opinião dele, não uma agressão ao gênero feminino, mas apenas uma opinião dele. Diga, Ana. Os presidenciáveis, eles tiveram que ficar em casa, né? Um mar de gente nas ruas pedindo respeito à nossa Constituição, respeito à nossa bandeira, né? Teve até juíza do Sul que tentou vetar aí o uso da nossa bandeira. Alexandre de Moraes tentou vetar depois voltou atrás, tentou vetar um comercial, aí, uma campanha sobre os 200 anos da nossa independência, a campanha verde e amarelo. Então, os presidenciáveis que andam, os outros muito alinhados com esse ativismo do judiciário, seja de uma juíza no Sul ou do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, eles tiveram que assistir pela televisão, né? É o fique em casa se puder. E eles ficaram. Você, Fiuza, em 2 minutos e meio. Passe vergonha se puder, dê vexame se puder. Esse é o slogan, né? Eu não digo isso com nenhum prazer, não. Eu acho que isso é muito ruim para o país. Muito ruim. Uma democracia boa, pujante, ela precisa do contraste.
do bom contraste, não dessa palhaçada aí, né? Não desse presidenciável de nada, de quê? De fundo de quintal, que presidenciável? Não tem presidenciável nenhum, não tem ninguém capaz de fazer uma crítica adulta, madura, né? Tá todo mundo nesse antibolsonarismo pueril, o que é uma irresponsabilidade pelo espaço que ocupam, pelo dinheiro que tem do contribuinte, né? Desse fundo obsceno, né? Esse fundo eleitoral. E aí só fazem falta, né, os outros presidenciais, já que existe o João Dória não veio no bicentenário. O João Dória é presidenciável, né? Passou aí 3 anos enchendo o saco e surfando na pandemia para sair presidente. Cadê o João Dória? Cadê o Eduardo Leite? Cadê o Sérgio Moro como candidato a presidente? Quem mais? Rodrigo Pacheco. Né? Foi uma floresta de falsos presidenciáveis no momento mais dramático da vida nacional, na história recente, surfando, né? Usando o consórcio, usando manchetes desonestas. Eu fiz o meu primeiro comentário hoje falando de uma manchete desonesta que eu recebi pelo Twitter, mas que é o padrão de toda essa imprensa que acabou, que morreu, que você vê isso que vocês estão vendo. E vi com uma frasezinha idiota, né? Irresponsável. No 7 de setembro, manifestantes levam cartazes antidemocráticos, pedem intervenção militar e destituição do STF. Vocês não têm vergonha na cara. Eu não sei como é que vocês se olham no espelho. E isso é o que a imprensa está fazendo. Nós vimos até uma tese que apareceu, meu Deus do céu, de que o 7 de setembro foi um movimento supremacista branco. O que é isso? Vocês perderam completamente o juízo. Completamente. Olha o ponto que vocês chegaram para conspirar, para sabotar. Então é isso, quer dizer, a gente não tem presidenciáveis, né? Tem um político em campo, que é o Jair Bolsonaro, que governa, que deveria ser avaliado e contrastado, mas não é, porque só tem essa palhaçada em volta. Eu gostaria que fosse. E tem o Lula, que é o campeão das pesquisas e só faz showmício em Marte, né? Acho que é o Aero-Lula, ele leva umas subcelebridades e Marte está lotado lá de apoiadores do Lula. Augusto. O Lula não ficava mais do que 2 dias seguidos no Palácio durante o governo dele, viajava sem parar, fazendo comício. Agora não pode o presidente se manifestar no dia, de novo, né? No dia do bicentenário da independência. Por que o Lula não convoca as multidões que o acompanhavam e agora estão acampadas nas pesquisas esperando o dia da eleição? Convoca essa turma, faz uma manifestação maior e para de choradeira. Para de choradeira. Hoje eu vi jornalistas pedindo que as emissoras não transmitissem nada dos atos porque ajudava o Bolsonaro, uma coisa enlouquecida. O Lula, em 2002, agora tratando da Simone, aliás, não tem um nome para definir mulher que vê machista em todo canto? Chata. Hã? Chata, pronto. Então ela vê machismo em tudo, só não vê no Renan. O Renan não, ela seguia lá na CPI porque esse é uma flor com mulheres. Ela vê machismo em qualquer declaração. Não viu, por exemplo, no comício de 2002, quando o Lula celebrou a vitória, a única menção que ele fez à futura primeira-dama foi a seguinte: falou, não sei o que, casei com a galega, e já fui logo fazendo o primeiro filho, porque pernambucano é assim mesmo, então ninguém achou nada demais. Eles riam. E certamente a Simone, se estivesse lá no comício aqui, na Paulista, também riria. Parem de choradeira. Isso é uma coisa, olha, eu acompanhei comício desde que nasci. Se o comício é grande do adversário, finge que não viu ou faz o maior. O resto é maluquice. É maluquice. Você está passando um recibo, um político tão experiente, um sujeito que tem uma intuição que merecia um Nobel e cria um prêmio Nobel de intuição política. Está fazendo um papelão com essa choradeira. Daqui a pouco vai o Capinha, se já não foi,
O Capinha, que trabalha de graça para o Supremo, que é o Randolfo Rodrigues, daqui a pouco entra aí com alguma ação pedindo para embargar a chapa, interditar o Bolsonaro e tal, porque usou o 7 de setembro para fazer um comício. Pois está liberado para usar qualquer candidato. E para de chorar. Bom, e a partir de agora, como toda quarta-feira, já temos aqui também, para analisar tudo isso que acompanhamos nesse 7 de setembro, Alexandre Garcia. Ele já chegou. Qual o seu balanço, Alexandre, sobre os atos que marcaram? Na manifestação. Será? É atrasado. Vamos saber dele. Boa noite, Alexandre. Mais cedo, Vitor. Olá, Ana, Augusto, o meu amigo Zé Trindade, Fiuza. Olha, estou concordando com vocês em tudo, mas quero acrescentar o seguinte, né? O Augusto falou que desde que nasceu viu o comício. Olha, eu estou há 46 anos em Brasília, eu nunca vi um mar de gente na esplanada como hoje, né? Aliás, eu fiquei na dúvida se tem mais gente na orla de Copacabana, ou em Brasília, ou na Avenida Paulista. Agora, o que eu não tenho dúvida é que eu não vi ainda, nos meus 81 anos de vida, um líder no planeta Terra que tenha mobilizado tanta gente num dia. Não, isso eu não vi. Bom, primeiro lugar. Segundo lugar, olha, vê só, qual é a essência de democracia? É o poder que emana do povo. E em democracia, a minoria se submete à vontade da maioria. A vontade da maioria que se impõe. Então, não vale criticar qualquer manifestação do povo, porque é manifestação democrática, né? Essencialmente democrática. Demos é povo, o que o povo diz, vox populi, vox dei, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, a lei que permite a reeleição também permite que, agora mesmo, o presidente da República e governadores candidatos à reeleição não precisam deixar o cargo. Então, não há como separar os governadores que são candidatos à reeleição e o presidente da República da campanha e do exercício do cargo. O presidente até deixou bem clara essa separação hoje, porque ele participou da festa da independência oficial com a faixa presidencial. Depois despiu-se da faixa presidencial e foi para o carro de som que foi fornecido pelo agro. Lá encontrou aqueles empresários que foram bisbilhotados por um canal de notícia, que foram perseguidos por um ministro do Supremo, num inquérito absolutamente fora da Constituição, porque é baseado num artigo que foi derrogado pela Constituição, mas isso é outra conversa. Bom, a outra coisa que eu queria dizer é que esse público não precisa falar, basta a presença. É a eloquência da presença das pessoas. Isso significa alguma coisa, e muito, né? E por último, eu queria lembrar a tentativa pueril, né, de uma mentalidade juvenil, talvez, né, que não consegue afastar os seus anseios totalitários, de assustar a maioria para não haver povo. Então ficaram dizendo, vai haver violência política, violência urgente. O cúmulo da violência tem 4 anos. Foi a facada do Adélio no candidato, né? O Adélio não acreditava nas pesquisas. O Bolsonaro estava perdendo pelas pesquisas, mas enfiou uma faca assim mesmo, né? Com a ajuda de outras pessoas, né? Que todo mundo sabe. E isso foi violência. Agora, hoje não. Hoje foi população ordeira, pacífica e democrática, porque não é essa população que sobe no mastro em Curitiba, arranca a bandeira, pisoteia a bandeira e toca fogo. Não é essa população que sai quebrando vitrina e vidros e vidraças lá em São Paulo. Não é essa população que vem de barra de ferro para uma manifestação. Não é essa população que enfia máscara de black bloc. Não é essa. Foi manifestação pacífica. Então, essa gente que tentou evitar mais uma vez fica em casa, tentou mais uma vez eu fico em casa tentando assustar a população, e a população não se assustou, né? O que eles temiam era povo na rua, não a violência. Então, o que eles mais temiam foi realizado. O povo encheu as ruas, né, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, entre outras, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Recife, de Vitória, e assim vai, 300 cidades brasileiras. É isso.